sempre preferi dirigir de noite. A estrada fica mais tranquila, o trânsito é quase inexistente, na maioria das vezes, dá para ganhar algumas horas de sono extra quando chego ao destino. Fazendo há mais de 20 anos que estou na boleia, e acredite, já vi de tudo nessa vida de caminhoneiro. Mas o que aconteceu comigo naquela semana, até hoje me tira o sono. Tudo começou numa viagem que eu fazia com frequência. Era uma rota conhecida, nada de anormal. Estava saindo do interior de Minas Gerais com destino ao Paraná, levando uma carga de grãos. O relógio marcava umas 23 horas quando eu entrei numa estrada isolada, sem grandes cidades por perto. O céu estava limpo, sem nuvens, e a lua iluminava o caminho. Foi aí que eu vi pela primeira vez. No início, pensei que fosse um avião ou satélite, alguma coisa assim. Uma luz bem no horizonte, lá no alto. Ela se movia devagar, acompanhando a estrada, como se estivesse seguindo o mesmo trajeto que eu. Não dei muita atenção e segui dirigindo, achando que era apenas uma coincidência. Só que, depois de uns 20 minutos, olhei pelo retrovisor e a luz ainda estava lá, agora um pouco mais perto. Ela não piscava como um avião, nem fazia barulho. Só flutuava, silenciosa, e parecia me acompanhar. Fiquei com aquilo na cabeça, mas segui viagem. Pensei, deve ser algum helicóptero, sei lá. Só que não era. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Era a mesma hora, por volta das 23 horas, e lá estava ela, no mesmo lugar. Dessa vez, prestei mais atenção. A luz era intensa, meio esbranquiçada, mas de um brilho que não dava para explicar. Não se aproximava o suficiente para que eu pudesse ver o que era, mas também não ficava distante. Fiquei com um arrepio subindo pela espinha, mas tentei me convencer de que não era nada. Era só minha cabeça pregando peças. Acontece que, na terceira noite, as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu já estava esperando por ela. Assim que entrei naquele trecho de estrada, olhei para o céu, e lá estava a maldita luz. Só que dessa vez, ela parecia um pouco mais baixa, quase ao nível da copa das árvores. Eu pisquei os faróis e até dei umas aceleradas, mas ela não reagiu. Era como se estivesse me vigiando. Foi então que a luz se moveu mais rápido, e eu juro que a vi passar por cima do caminhão. Naquele momento, o rádio CB começou a falhar. Uma estática alta, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma frequência, mas tudo que eu ouvia era chiado. O estranho é que, quanto mais a luz se aproximava, mais forte ficava a interferência no rádio. Tentei acelerar, mas a luz parecia acompanhar meu ritmo. Se eu freasse, ela diminuía a velocidade, se eu acelerasse, ela fazia o mesmo. Foi aí que comecei a suar frio. Não era normal. Não podia ser algo comum, como um helicóptero ou avião. Não naquela região. Decidi parar em um posto de gasolina. Precisava de um tempo para respirar, esfriar a cabeça. Assim que entrei no pátio do posto, olhei para o céu e nada. A luz tinha desaparecido. Fiquei ali por alguns minutos, tentando acalmar os nervos. Comprei um café e puxei conversa com outro caminhoneiro que estava descansando no lugar. Quando mencionei a luz, ele riu e disse que devia ser alguma estrela ou coisa do tipo. Mas o que aconteceu depois me convenceu de que não era uma brincadeira. Quando voltei para a estrada, a luz apareceu de novo, só que dessa vez estava ainda mais próxima. Era como se estivesse me testando, vendo até onde eu iria. O rádio voltou a falhar, agora com mais intensidade. Aquele chiado se misturava com uma espécie de zumbido que parecia vir do próprio caminhão. Meus faróis começaram a piscar, e eu senti uma pressão no ar, como se algo muito grande estivesse perto de mim, mas eu não conseguia ver o que era. Foi aí que a luz parou, bem na minha frente. Ela pairou por alguns segundos, brilhante e imponente, e depois simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Não houve som, explosão ou nada do tipo. Apenas sumiu. Até hoje, não sei o que era aquilo. Nunca mais vi a luz, mas ainda ouço histórias de outros caminhoneiros que passaram pela mesma rota e relatam ver coisas parecidas. Não sei se foi uma alucinação, algo do cansaço, ou se realmente existe alguma coisa naquela estrada, mas sei que nunca mais vou me esquecer do que vi. Desde então, evito passar por lá à noite. E quando faço, sempre olho para o céu. Só para garantir.
Você já deve ter ouvido falar de estradas que têm algo de errado, lugares que parecem diferentes. Eu achava que era só conversa de caminhoneiro, coisa de gente querendo se distrair durante viagens longas. Mas depois do que vivi, não penso mais assim. Aquela estrada tem algo nela. Algo que nenhum de nós consegue explicar direito. Todo caminhoneiro que passa por lá tem uma história para contar. Muitos dizem que é pura superstição, que o cansaço da estrada mexe com a cabeça. Mas eu sei o que vi. E se pudesse, preferia nunca ter visto. Era uma noite comum, voltando de uma entrega no interior de São Paulo. A estrada estava deserta, longa e reta, envolta por uma escuridão que parecia viva, como se engolisse tudo ao redor. Não havia postes de luz, nenhum brilho à distância. Era só a faixa de asfalto cortando o vazio, e os faróis do meu caminhão iluminando o caminho à frente. Eu estava cansado, claro, mas ainda completamente alerta. O silêncio era pesado, daqueles que faz você se sentir pequeno. E então, aquela sensação lá de não estar sozinho. Não sei explicar direito, mas senti como se algo estivesse ali, me observando, à espreita. Eu tentava ignorar, mas a cada quilômetro percorrido, o sentimento ficava mais forte. Foi aí que vi a primeira sombra. Na beira da estrada, parada como se fosse uma pessoa, mas não era. Meus faróis a iluminaram por um segundo, e então ela desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse estado ali. Pisquei os olhos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Talvez fosse minha mente pregando peças, o cansaço acumulado. Mas pouco depois, vi de novo. Dessa vez, mais à frente, outra figura, maior, que parecia se mover mais rápido. E, mais uma vez, quando a luz alcançou, sumiu. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas o jogo de luz e sombra, a escuridão mexendo com minha percepção. Mas a sensação era real demais. Cada vez que eu via uma dessas sombras, a temperatura na cabine parecia cair. Um arrepio me percorria dos pés à cabeça, e o ar dentro do caminhão parecia pesar, como se alguma coisa estivesse me cercando. E aí, a coisa piorou. As sombras não ficaram mais à beira da estrada. Começaram a aparecer no meio da pista, obrigando-me a desviar. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando me fazer parar. Mas eu não pararia por nada. Não ali. Acelerei o máximo que pude, o caminhão vibrando com esforço, mas as sombras ainda estavam lá, desaparecendo apenas quando os faróis as atingiam. Foi nesse momento que ouvi algo que me fez gelar até os ossos, uma risada baixa, saindo do rádio CB. O CB estava ligado, mas eu não tinha chamado ninguém. Era só estática e aquele som perturbador. Desliguei o rádio na hora, mas a risada ecoava na minha cabeça, como se estivesse dentro do caminhão, me acompanhando. Continuei dirigindo, com as mãos suadas no volante, até finalmente ver as luzes de uma área mais movimentada à frente. As sombras desapareceram assim que os postes de luz surgiram. Era como se elas pertencessem àquele trecho de estrada, como se não pudessem atravessar a fronteira da escuridão para a luz da cidade. Desde então, evito aquela rota. E não sou o único. Vários colegas já relataram coisas parecidas. Sombras que desaparecem quando iluminadas pelos faróis, mas que deixam uma sensação, uma presença que te acompanha, mesmo quando você não consegue mais ver. Você pode até não acreditar, mas eu vi. E tem algo naquela estrada que definitivamente não pertence a este mundo. Já passei por muitas estradas solitárias ao longo da minha vida de caminhoneiro, mas nunca me esqueço daquela noite. Foi uma experiência que me deixou com mais perguntas do que respostas, e até hoje não consigo entender o que aconteceu. Estava no meio de uma viagem longa, cortando o interior do Mato Grosso. O céu estava carregado, prestes a desabar, e o relógio já passava da meia-noite. Eu precisava entregar uma carga no dia seguinte e ainda tinha um bom trecho pela frente. A estrada estava vazia, nenhum carro, nenhum caminhão, só eu e a escuridão. O silêncio era quase sufocante, quebrado apenas pelo ronco do motor. Foi então que senti o caminhão perder força. Do nada, o motor começou a falhar. Tentei acelerar, mas ele engasgou e morreu ali, no meio do nada. Fiquei parado na estrada, sem sinal no celular e sem ninguém por perto. O desespero começou a bater.
Já era tarde, a chuva começava a cair, e eu estava sozinho. Saí da cabine para ver se conseguia descobrir o que tinha dado errado. Olhei o motor, mexi em algumas coisas, mas não consegui entender o problema. Já estava aceitando a ideia de ter que passar a noite ali, quando vi uma luz fraca, distante. Parecia vir de um pequeno posto de beira de estrada, coisa rara de se ver por aquelas bandas. Com esperança renovada, peguei a lanterna e caminhei até o posto. Era um lugar bem simples, daqueles antigos, com uma oficina ao lado e um letreiro que mal se via na chuva. Quando cheguei lá, fui recebido por um senhor de idade, com um macacão sujo de graxa. Ele se apresentou como Jonas, o mecânico do lugar, e me perguntou o que tinha acontecido. Expliquei a situação, e ele, sem pestanejar, disse que podia me ajudar. Deixa comigo, rapaz. Já consertei muitos desses ao longo dos anos, disse ele com um sorriso simpático, enquanto pegava suas ferramentas. Voltamos até o caminhão, e ele começou a mexer debaixo do capô. Não demorou muito para ele identificar o problema, uma peça estava desgastada, mas ele tinha uma igual no estoque da oficina. Achei estranho ele ter a peça exata para um caminhão tão antigo, mas, naquela hora, estava mais preocupado em voltar à estrada. Ele fez o reparo rapidamente, e o caminhão voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Agradeci e perguntei quanto ele queria pelo serviço. Ele balançou a cabeça e disse: pode deixar, a estrada já me deu muito. Hoje é por conta da casa. Me despedi do velho Jonas, aliviado por poder seguir viagem. O céu já estava clareando quando encontrei um posto maior, onde parei para tomar um café e contar o ocorrido. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Conversei com o atendente do posto, um rapaz jovem, e mencionei o mecânico que me ajudou. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se eu estivesse brincando com ele. Que posto? Não tem nenhum posto funcionando naquela região há décadas. O último que existia ali fechou nos anos 80. O lugar tá abandonado faz tempo. Aquilo me gelou. Expliquei que eu tinha estado lá, que o mecânico, Jonas, tinha me ajudado e consertado o caminhão. O atendente balançou a cabeça, sem acreditar. Rapaz, eu conheço a área. Esse mecânico que você falou, Jonas, era o dono do último posto que tinha lá. Ele morreu num incêndio que destruiu a oficina e o posto há mais de 30 anos. Meu coração disparou. Como isso era possível? Eu tinha visto o mecânico, falado com ele. Ele consertou meu caminhão, eu estava certo disso. Mas, quando voltei à estrada, decidi passar de novo pelo local onde o posto ficava. E o que eu vi me deixou sem fala. O lugar estava em ruínas. O letreiro pendia torto, enferrujado e quase apagado. O prédio estava tomado pelo mato, completamente destruído, como se ninguém tivesse pisado lá em décadas. Era impossível que alguém tivesse consertado meu caminhão naquela oficina, ou melhor, não alguém deste mundo. Fiquei parado ali, olhando para aquele posto abandonado, tentando entender o que tinha acontecido. Tudo parecia um sonho, mas o caminhão estava funcionando, e eu não tinha outra explicação. Fosse o que fosse, aquele mecânico, Jonas, me ajudou. E até hoje me pergunto, será que a estrada ainda guarda outros segredos como esse? Eu sei de uma coisa, não vou esquecer aquela noite tão cedo.